Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho com mais o segundo vídeo sobre a análise de conteúdos que os jogos de tabuleiro nos podem transmitir. Hoje vai ser o jogo Ano 1800 e os conteúdos vão ser provavelmente algo que se pode definir como uma ideologia marxista ou uma análise marxista de um sistema social e económico, que eu acho que o jogo consegue transmitir um pouco isso, na relação em que o capital é necessário para fazer o jogo progredir, mas que, dependendo das classes sociais, esse capital é apenas a força de trabalho, que depois leva àquilo que é uma das principais bases do marxismo, que é a classe social dominante é aquela que controla os meios de produção, sendo que os meios de produção são mais importantes do que o próprio produto em si, e os meios de produção normalmente são possíveis de fazer, quer pelo capital, quer pela força de trabalho. E algumas classes sociais, como as classes sociais inferiores e o proletariado, dependem apenas exclusivamente da sua capacidade de trabalho para produzir então a suposta riqueza. Este jogo, o Ano 1800, faz isto de um modo muito interessante porque evita representar os recursos. Representa a força de trabalho, em que algumas classes sociais é trabalho efetivo e noutras é capital. E isso penso que está muito bem feito e acaba por ser um modo muito prático de representar esta noção de controle dos meios de produção através do trabalho e do valor do trabalho, que é algo tão próprio da ideologia marxista, que tem estado em decréscimo ou com uma necessidade de se adaptar à realidade atual, uma vez que as indústrias hoje em dia e a produção já não depende totalmente e exclusivamente da força de trabalho humano. Muitas coisas estão automatizadas, muitas outras são processos criativos, deslocalizados e intangíveis e não materiais. No entanto, esta visão continua a ser imensamente útil, nem que seja para percebermos o porquê da influência destas ideias, desta ideologia, em tudo aquilo que ela foi influenciando desde que foi criada. Independentemente de fazermos análises partidárias ou não, o marxismo continua a ser imensamente importante em todas as áreas de estudo científico, quase todas as que têm algum tipo de manifestação social, algum tipo de representação social, vão beber desta influência marxista que foi mudando ao longo dos tempos e hoje está muito presente nos debates das concepções sociais, das concepções de identidade, de género, de comportamento, todas essas coisas. Portanto, vamos passar então para ver como é que o jogo representou isto. Portanto, temos aqui um tabuleiro típico de um jogador e o que o jogador tem é, lá está, a força de trabalho segundo as várias classes sociais, vamos chamar-lhe assim, para enquadrar aqui mais na própria ideologia marxista. Portanto, temos aqui os agricultores, temos aqui os operários, temos aqui os inventores, os engenheiros e os capitalistas. Portanto, dividido segundo algo que não seria tão estranho a uma ideologia deste tipo, embora elas pudessem separar entre quem vive do seu capital, sendo que aqui nesta parte já é um capital intelectual e aqui é um capital que é a força de trabalho direto. Daí então a sua única riqueza ser a sua prole, não é? Daí o proletariado, ou seja, a sua capacidade de mobilizar trabalho físico e real. Mas como é que o jogo faz isso? No jogo tem imensos produtos que nós podemos produzir e muitos mais que podemos ir desenvolvendo em novas fábricas e novos tipos de produtos que vamos desenvolvendo. Mas como é que o jogo faz isso? Nós mobilizamos trabalho para ativar os recursos. Portanto, se eu quiser trigo, eu tenho que mobilizar um agricultor, portanto, o meu recurso vai ser o meio de produção. E aqui isto representa a tecnologia e é a conjugação da tecnologia com força de trabalho. Portanto, eu conjugo o meu meio de produção para produzir então o tal bem. Portanto, o que interessa aqui controlar são os meios de produção e a capacidade de trabalho. Portanto, se eu quiser fazer outro tipo de coisa, eu teria que a desenvolver. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero, por exemplo, fazer aqui um tipo de produção industrial mais massiva e mais em massa. Eu tenho que desenvolver, isto vai custar carvão, que eu terei produzido com os meus inventores. Portanto, eu com o carvão posso então construir esta nova fábrica, que é na mesma uma fábrica de tijolos,
mas que já pode ser produzida pela força de trabalho menos especializada. Portanto, estamos a modular forças de trabalho. Portanto, numa próxima vez eu já poderia vir aqui apenas com um trabalhador, um operário, produzir então tijolos e já não necessitava do meu inventor para os produzir aqui. Depois nós temos outros casos extremos, que é, por exemplo, quando precisamos desenvolver tecnologias que exigem muito capital. É o caso destes primeiros automóveis, em que exige que eu tenha um capitalista que vou ter que o gastar, ou seja, ele vai ter que mobilizar o seu capital, não é bem a sua força de trabalho, é o seu capital para desenvolver esta tecnologia que vai ficar aqui disponível, para além de ter estes recursos, obviamente, portanto eu tenho que aceder às matérias-primas, que então os engenheiros poderão trabalhar exigindo uma mão de obra muito mais especializada para produzir então automóveis. Portanto, estamos a ver aqui como o foco são os meios de produção, o foco é o trabalho, o valor do trabalho e como o tipo de trabalho produz mais ou menos capital, dependendo daquilo que é feito, do modo como a força de trabalho é conjugada com a própria tecnologia. Isto acaba por ser uma visão marxista centrada no trabalho e não tanto nos produtos, mas também no capital, que é representado então por especialmente pelos capitalistas, que têm de ser gastos, ou pelos engenheiros, para um certo investimento, para uma certa tecnologia estar então disponível, mas que foi obtida à custa do trabalho prévio de todos os outros trabalhadores. Só assim foi possível chegar a esses estágios evoluídos de capital, ou maiores concentrações de capital, à custa do trabalho prévio que foi feito. Portanto, vimos aqui mais um exemplo como pode servir para explicar esta visão marxista centrada no trabalho e não tanto nos produtos, se bem que o trabalho vai gerar produtos, e os produtos e o trabalho é uma combinação que gera então o tal capital que pode ser reinvestido para explorar novamente o trabalho, mas é centrado no trabalho e não nos produtos, que é uma visão que hoje em dia por vezes tende a não ser tão considerada, uma vez que somos tão centrados nos produtos, uma vez que a lógica atual é centrada no consumidor e o consumidor quer é o produto e não tanto o tipo de trabalho que está associado ao produto. Daí a necessidade destas ideologias marxistas terem sido adaptadas àquilo que é a realidade. No entanto, acho que este exemplo é muito útil como um sistema pedagógico para explicar o que é isto do trabalho e do marxismo, de como isso tem ainda relações ou não com aquilo que é a nossa atualidade. E eu penso que este jogo faz isso também bastante bem, de um modo bastante simples, e temos aqui mais uma forma tangível de explicar um conceito para o criticar também e para então alimentar novas discussões, mas também eu diria que há algumas formas de progresso de conhecimento no geral. Então pronto, fica aqui também mais este exemplo. Adeus!